Alô amigos, vamos lá com as opiniões e informações aqui no YouTube, este canal que é o seu canal de informação, falar das coisas que estão acontecendo aí. E hoje uma declaração do Mark Zuckerberg, né, que é o dono da Meta, que é responsável pelas plataformas do Facebook e também do Instagram, deu uma declaração bombástica, né, pois ponto final aí em interesses de censura, por exemplo, principalmente da esquerda, né? Novos tempos estão por vir depois dessa declaração aí do Mark Zuckerberg. O anúncio do Mark Zuckerberg em uma publicação no Instagram pegou todos de surpresa. A Meta, que é a dona do Instagram, do Instagram e do Facebook, vai encerrar o sistema de checagem de fatos e adotará notas de comunidade como é no X, né? Como é no X, no antigo Twitter. Pois é, né? Põe um ponto final aí nas checagens, nas empresas e checagens, né? Sistema de checagem, sistema criminoso de checagens que tinha, né? E ele disse que a partir de agora vai se livrar, né? A Meta vai se livrar dos verificadores e de fato substituí-los por notas de comunidade semelhantes ao que acontece no X, começando nos Estados Unidos, segundo disse o Zuckerberg hoje. Agora, o foco, segundo ele, será em filtros para combater violações legais e de alta gravidade. Para casos de menor gravidade, vai depender, né, de denúncias antes de tomar qualquer ação. Segundo o Zuckerberg, isso significa que será identificado menos conteúdos problemáticos, mas também será reduzida a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes. No vídeo, Zuckerberg também mencionou o presidente eleito dos Estados Unidos e expressou muito entusiasmo, né, afirmando que finalmente vai poder trabalhar ao lado de Donald Trump no próximo mandato, que vai ter início aí no dia 20 de janeiro. Segundo ele, né, vai trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos de todo mundo que visam perseguir empresas americanas e pressionando para implementar mais censura, segundo afirmou o dono da Meta, responsável aí pelo Twitter e pelo Instagram e pelo Facebook, né? E vai adotar aí as medidas semelhantes ao do antigo Twitter. E para quem não percebeu, ele mandou um claro recado, né? O Zuckerberg mandou um claro recado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ao STF. E poucos perceberam esse recado aí, né? O renomado economista Leandro Ruschel publicou em suas redes sociais que integrante da SECOM, petista que opera fortemente pela censura nas redes, passou o recibo depois que Mark Zuckerberg ter anunciado que voltará a garantir a liberdade de expressão nas suas redes e trabalhará com Trump para contrapor, né, os governos autoritários ao redor do globo. Segundo João Brant, integrante da SECOM petista, ele disse que o anúncio feito hoje por Mark Zuckerberg antecipa o início do governo Trump e explicita a aliança da Meta com o governo dos Estados Unidos para enfrentar a União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online, na visão dele, os que promovem a censura. Então, é um claro recado, né? Principalmente naquela hora em que ele fala, né? É uma declaração fortíssima, no momento em que ele se refere ao STF como corte secreta, né? E ataca os checadores, né, de fatos, dizendo que eles mais destruíram do que construíram confiança, e questiona o viés da própria equipe da Meta para fugir naquela questão do viés da própria equipe, né, de fugir da lei da Califórnia. Ou seja, o que aconteceu ali? Para quem não percebeu, essa corte secreta que ele disse aí é um claro recado aos países autoritários, né? Corte secreta, no caso, no Brasil, o STF. Então, o recado está dado, né? Eu ontem, no nosso boletim de ontem, eu falava que a partir do dia 20 de janeiro, muitas coisas podem mudar no mundo, né? E aqui no Brasil não seria diferente. Faz hora que eu estou dizendo, os ventos que sopram do norte vão pintar por aqui, né? E nem precisou ainda, né, o Donald Trump assumir. O que o Mark Zuckerberg falou hoje é um claro reflexo, né, do Donald Trump,
que está prestes a assumir a presidência dos Estados Unidos aí no próximo dia 20 de janeiro. Mas essa declaração aí em que ele se refere ao STF como corte secreta e ataca os checadores, né, os supostos, né, checadores de fatos, que aliás desempregaram muita gente, acabaram com a vida de muita gente, esses checadores aí, né, em que acusavam jornalistas, principalmente jornalistas, né, e apoiadores da direita, cidadãos comuns, né, que postavam coisas da direita, ou situações como na pandemia, por exemplo, em que as informações sobre a ivermectina eram consideradas desinformação, e quem não quisesse tomar vacina e publicasse isso, né, seria um negacionista e também criminoso. Tudo isso, né, essas empresas de checagem, esse sistema de checagem fez, acabando aí desmonetizando muitos jornalistas, né, que dependiam exclusivamente disso para sustentar a sua família. Era o sustento da família, né, o seu trabalho, a monetização e a desmonetização disso se deveu muito a esse trabalho criminoso desse sistema de checagem, né, que tinha dentro da Meta, que tinha dentro do Facebook e do Instagram, né? Quem não se lembra, após o final da eleição de 2022, muita coisa não se podia falar, muita coisa não podia se questionar. Se você questionasse certas palavras, até hoje, né? Até hoje ainda acontece isso, mas lá ficou muito claro ali entre outubro de 2022 até aí um tempo de 2023, em que você contestar TSE, contestar STF, era tido como desinformação. Você questionar o resultado das eleições era tido como desinformação. Você não podia fazer. Você não podia fazer porque o vídeo ou ele era bloqueado se você estivesse com ao vivo, ou depois ele era retirado do ar pela plataforma. Aconteceu no YouTube, aconteceu no Instagram, né? Aconteceu no Facebook, né? Muitas coisas, muitas pessoas, o algoritmo prejudicou muitas pessoas, principalmente em visualizações, curtidas, enfim, né? Quando alguém publicava alguma coisa relacionada a Brasil, com bandeira do Brasil, defendendo a direita, as empresas e o sistema de checagem iam lá e denunciavam, né? Isso dentro da própria Meta. Tanto é que o próprio Zuckerberg falou hoje, e que dentro da própria Meta, né, ele tinha uma equipe que tinha o viés de esquerda aí e que só denunciava o pessoal de direita. E que isso acabou, né? Ele disse aí, logo depois que acabou também, né? Depois da publicação, muitas pessoas ligaram para ele, a imprensa principalmente ligou para ele, e ele disse que em algumas situações ele ainda era considerado muito jovem e acabou se levando, né, por algumas desinformações e acabou apoiando essas equipes de checagem, né? E diz também que houve muita pressão do governo Biden em cima dele, em cima da Meta, para que essas coisas, essa checagem, né, principalmente do pessoal de direita, continuasse, né? Eu conheço vários jornalistas que ficaram numa situação bem difícil depois dessas criminosas sistemas de checagens, empresas de checagens que apareceram no Brasil, né, fazer denúncias sobre esses jornalistas, né? Acabaram com os canais desmonetizados, ou seja, o sustento que ele tinha através do trabalho nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, páginas pessoais, sites, né, plataformas individuais, enfim, tudo foi bloqueado por causa desse sistema criminoso de checagem. Vai acabar, né? Tá tendo um ponto final aí nessa história aí, porque é um absurdo realmente o que vinha acontecendo, né? É um absurdo realmente o que vinha acontecendo. A gente sempre tem que lembrar de que o consórcio criminoso de imprensa, ela não é de agora, é que nós descobrimos isso depois, né? Eu digo nós, população em geral, descobriu isso depois, né, das redes sociais. Antes você só tinha o consórcio, Grupo Globo, Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, a grande mídia, né, o que a gente chama de grande imprensa. Só eles tinham as informações e praticamente eram as mesmas informações, né? Uma hora ou outra alguém divergia lá, mas era só para inglês ver.
A partir do momento em que veio as redes sociais e as informações começaram a chegar à população, é que houve a contestação geral do povo em relação ao que a gente recebia de informação. Basta lembrar que se surgisse alguém que incomodasse ou pudesse de alguma forma ameaçar o sistema Globo e o sistema de imprensa, ele logo era taxado como louco. É só você lembrar do caso do Enéas Carneiro, que foi candidato a presidente do Prona na eleição de 89, né? na eleição depois em que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito no primeiro mandato, ele também concorreu, né? E a imprensa naquela ocasião rotulou o Enéas como louco. É só você ver hoje, você vai no YouTube, no Facebook, no Instagram e outras plataformas também, e lembrar das entrevistas e debates que os jornalistas faziam com o Enéas, né? Sempre tentando denegrir, esculachar mesmo a imagem do Enéas, né? Essa era a informação que a gente tinha. Não tínhamos antes as informações das redes sociais. Se tivéssemos, talvez o Enéas Carneiro teria sido o presidente do Brasil, porque chegaria a informação correta até a população. E depois de que o governo de esquerda assumiu, principalmente após 2023, o trabalho da SECOM do Lula é árduo, né? Na vontade de censurar as redes sociais, né? Limitar mesmo o acesso às redes sociais, porque é aí que chega a informação. Imagina você, um governo desse totalmente corrupto, que voltou sem as redes sociais. Do jeito que está, já está ruim, imagina se não tivesse acesso às informações, né? Bom, parece que a partir de hoje nós começaremos, né, a ter um ponto final nessa história aí, ou começa, né? Hoje é o início do fim dessa censura que ameaçava o país, ameaçava muitos países aí, principalmente do continente europeu e aqui no Brasil, na América do Sul. Informação de última hora, o petista Lula, o presidente Lula, comunicou a demissão de Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, né? Uma reunião sacramentou a demissão do ministro, que vai ser oficializada amanhã, né? Após um ato grotesco aí, né? Para lembrar os 2 anos do 8 de janeiro, lembrar como o dia em que o Brasil se livrou de um golpe, né? Essa conversa fiada aí, né, do atual governo, que vai promover amanhã. Então amanhã o Pimenta vai ser, aliás, ele já foi comunicado hoje, mas amanhã vai ser oficializado, né? Pelo menos essa é a informação que chegam de Brasília até agora. Ainda não existem informações sobre o futuro do Pimenta, né? Ele deve ser substituído pelo publicitário Sidônio Pereira, aliás, Sidônio Palmeira, né? O Pimenta pode ganhar outra boquinha dentro do governo Lula, né? PT é o partido da boquinha, né? Ele sai dali, mas vai ter uma boquinha. Ou então volta pro Congresso, né? Pro cargo de deputado federal, para fazer as suas lambanças e defender esse governo aí, né? Pois é, né? Muitas coisas podem mudar a partir do dia 20, eu disse, né? Já começaram a mudar. Essa declaração, essa divulgação desse vídeo do Zuckerberg é já reflexo de Donald Trump, né, que venceu as eleições no ano passado e que vai assumir agora em janeiro. E muitas situações também estão ainda para acontecer, né? Nós temos aí essa semana para acompanhar a situação na Venezuela, né? Nós vimos e falamos ontem sobre isso, que o Edmundo Gonçalves, que é o opositor, que é considerado o vencedor das eleições pela comunidade internacional, né? Os países não reconhecem o Nicolás Maduro, como o vencedor das eleições da Venezuela. O Edmundo Gonçalves disse que vai no dia 10 para lá e vai assumir o governo da Venezuela. Já Nicolás Maduro colocou um prêmio aí de 100 milhões, né? Pela cabeça do Edmundo Gonçalves, se ele aparecer por lá. E hoje o clima é tenso lá, né? Edmundo Gonçalves, que é o líder, o opositor da Venezuela, exilado na Espanha, ele está na Argentina, né? E diz que vai até a Venezuela para assumir. E hoje ele denunciou, né, que seu genro, Rafael Tudares, foi sequestrado. A declaração foi feita na rede social, o antigo Twitter, no X, né? Onde Gonçalves compartilhou detalhes do incidente que teria ocorrido enquanto Tudares levava os netos de Gonçalves para a escola. Segundo ele, homens encapuzados e vestidos de preto interceptaram Rafael
colocaram-no em uma caminhonete dourada e o levaram embora. Nesse momento ele está desaparecido. Então o clima é tenso na Venezuela. E o Gonçalves foi candidato à oposição nas controversas eleições presidenciais do dia 28 de julho, nas quais Nicolás Maduro foi declarado vencedor. A oposição liderada por Gonçalves e Maria Corina Machado afirma ter vencido o pleito com base em uma contagem paralela das atas eleitorais, mas o órgão eleitoral controlado pelo chavismo se recusa a divulgar oficialmente os resultados. Qualquer semelhança com o Brasil. Mas ali é o seguinte, o que acontece? A comunidade internacional, países da América do Sul, somente o Brasil de Lula é que considera o Nicolás Maduro vencedor. O restante não, né? Paraguai não. Paraguai já divulgou essa semana aí que declara, reconhece como vencedor o Edmundo Gonçalves. O Uruguai, que é um governo hoje de esquerda, também reconheceu como vencedor das eleições o Edmundo Gonçalves. Ou seja, né, Donald Trump já disse que o Nicolás Maduro tem até o dia 10 para deixar a Venezuela. Esse é o prazo dele, né, para deixar o poder na Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Gonçalves está dizendo que ele vai para a Venezuela e que vai assumir o poder na Venezuela. Então vamos ficar de olho nessas situações que estão acontecendo no Brasil. E amanhã eu quero trazer as informações aqui, esportivas também, né? Hoje, por exemplo, o time de Mato Grosso do Sul esteve atuando na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Dourados perdeu para o Vila Nova de Goiás por 2-0 e é o lanterna, não tem mais chance de classificação, né? O Dourados perdeu o primeiro jogo também por 4-1, né? E hoje jogou melhor, né? Perdeu para o Aster o primeiro jogo por 4-1, né? E hoje perdeu para o Vila Nova de Goiás por 2-0. Está com 0 ponto no grupo, não tem mais chance de classificação. O Falcon lidera com 4 pontos, o Vila Nova também tem 4 pontos e o Aster tem 3. O Dourados não tem nada. O outro time de Mato Grosso do Sul, que é o Operário de Carapó, empatou o primeiro jogo por 1-1 e ontem foi derrotado, né, pelo Comercial de Tietê por 3-1. Também tem remotas chances de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas nós vamos tentar, a partir de amanhã, começar a trazer as informações do esporte, principalmente do esporte local, né? Porque vai começar aí os campeonatos locais. Grande abraço, já, ou a qualquer momento nós voltaremos, ou amanhã estaremos de volta aqui nesse novo canal de informações no YouTube com Ed Moreno. Participe aí, se inscreva e dê o seu like, que isso aí nos ajuda muito.